identificou na hora e que pode crescer. Por exemplo, no abuso psicológico, fala alguma coisa que a pessoa pode ter em casa. Então, por exemplo, em casa, quando os pais falam pro filho, olha, se você não fizer desse jeito, se você não escolher tal profissão, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito chateado com você. É um abuso psicológico. Aqui, você vai se arrepender de não ter feito tal coisa. Isso é frase de mãe, velho. Você vai se arrepender. Então, assim, é ele dando a entender, o pai ou a mãe dando a entender, que se o filho não atender a expectativa dele, que ele não vai ser mais tão amado, não vai ser mais tão admirado pelo pai e pela mãe. Esse é psicológico, ele vai perder o amor do outro. Isso. Moral agora. O abuso moral. Vamos pensar num moral. Quando alguém fala assim, por exemplo, olha, deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Tem o moral, tem o matrimonial, né, que você disse? Tem o financeiro. O financeiro. Também, né? O financeiro é assim, eu te pago, você tá aqui porque você tem essa vida boa, porque é o meu dinheiro, se você sair daqui, você não vai ter a vida boa. Ou, por exemplo, imagina aí eu te falo, por que não sai? Eu fui casado com uma pessoa rica, mano, que eu saí amarradão e tô felizão. O moral também pode ser assim, vamos pensar de novo nessa relação de pais e filhos. Quando a mãe dá a entender pra filha de que se ela transar, se ela tiver um relacionamento sexual antes de casar, por exemplo, que a mãe não vai gostar tanto dela, que vai de alguma forma rejeitá-la, vai quebrar alguma coisa, que vai quebrar o vínculo entre elas. Nossa. Algumas mensagens subliminares vão sendo transmitidas nas relações de pais e filhos, né? Mas posso falar, doutora? Também acho que se a filha permite ou o filho permite, não são vítimas. Porque em vários momentos também eu conheço situações, eu já passei por situações onde meus pais, que eu amo de paixão, tentaram entrar mais do que eu achava que era necessário na minha vida, e eu falei assim, opa, dá uma segurada. Então, mas aí, Guipa, depende da idade, né? Se a gente falar de criança e de adolescente, a individualidade ainda não está constituída, não se tem essa segurança toda para se negar o que o pai está falando. Então, e isso acontece em relação com criança e com adolescente também. Agora, sabe esse lado do financeiro? A gente falou aqui, né, da dependência de morar, mas eu vou te fazer uma pergunta, pode ser que não caia dentro desse tópico, né? Por exemplo, se eu namoro o Guipa e eu fico brava com ele e eu pego o celular dele e quebro, isso também um abuso matrimonial, assim, no caso financeiro? Pode ser um abuso. É considerado? Tá vendo? Coisa simples, né, Guipa? Mas posso falar? Quem aceita é tonto, cara. Como é que alguém vai pegar o celular do outro e vai falar assim, ó, sai das suas redes sociais agora, e o cara vai falar assim, tá bom, vou sair. Ou então pegar o celular do outro e tacar na parede. Gente, cara, eu não consigo aceitar isso, tá ligado? Eu não consigo achar normal de ambas as partes. Eu acho que a questão, Gui, é que a gente não tá, talvez, se dando conta, é que tudo vai acontecendo num crescente. Começa pequeno e aí vai se ampliando. Então, de repente, no início, havia um ciúmes de um sobre o outro, né? E depois, esse ciúmes passa a ser, não, eu não gosto dessa sua amiga, eu não gosto desse seu amigo, não vamos sair com eles não, por exemplo. E aí a pessoa vai se afastando. Aí disso viram, deixa eu ver seu celular. Posso ver seu celular? Porque qual é o problema de eu ter acesso ao seu celular? Mas você não confia em mim? E aí isso vai crescendo até que pode virar uma violência. Mas eu não acho normal, doutora, da parte da vítima. Não acho. Por isso que eu entendo quem aponta como vítima e tal, mas eu não acho normal, porque isso pra mim é falta de personalidade, falta de caráter de quem faz, mas falta de personalidade de amor próprio de quem deixa. Porque faz uma coisinha, aí aceita. Faz 2 coisinhas, aceita. Faz 5 coisinhas, aceita. E aí? Ai, doutora, eu só tenho uma coisa pra dizer, né? Contrapondo o Guipa nesse sentido, eu só tenho a agradecer vocês, profissionais, que estão aí pra salvar tantas mentes que, infelizmente, não têm estrutura suficiente pra encarar esses desafios, esses acontecimentos com sabedoria. Quem dera a gente tivesse isso, né? Todo mundo seria perfeito, né? Eu acho que nem existiria a sua profissão. Verdade, a gente vai vendo que os relacionamentos nem sempre são saudáveis. Infelizmente, o relacionamento humano não dá, né? E que a gente não se constitui muitas vezes de uma forma que faça com que a gente tenha um relacionamento saudável, né? Uma coisa que acontece também com a pessoa que entra, que acho que a tua grande questão e o teu... o porquê que entra, o que faz com que essa pessoa entre nesse relacionamento, né? Então, muitas vezes a pessoa não teve uma referência de um relacionamento saudável. Já leva pro outro. Ela já viveu um histórico lá com os pais dela, na família, de um relacionamento não saudável. Mas aí aceita sofrer?
Porque na minha cabeça eu quero ser feliz. Às vezes ela não tem consciência. Ó, doutora, eu vou tocar eu vou tocar uma música aqui, mas só pra exemplificar, gente, vou expor a minha vida agora aqui pro Brasil todo, porque a gente tem que pôr a cara a tapa pra poder exemplificar algumas coisas. Mas vou te dar um exemplo. Meu avô era totalmente abusivo. A minha mãe casou com um cara abusivo, que é meu pai, e a gente trabalha em cima disso. Quando a minha irmã resolveu não aceitar o marido dela, que também é abusivo, sabe o que a minha mãe falou pra minha irmã? Não adianta você terminar com ele, porque não existe homem bom. E aí a minha irmã voltou. Porque, né, olha como que vai passando de geração pra geração. E hoje ela faz terapia, hoje mudou muita coisa. E eu acho que muita gente tá ouvindo, Guipa, agora, nesse momento tá tendo uma luz e vai mudar o comportamento, vai procurar um médico. Mas e isso é muito também, legal. Gi, isso que me incomoda. Você acabou de dar o exemplo da sua mãe. Sua mãe falou pra sua irmã, que é uma pessoa que ela ama. Você não tem que terminar porque você não vai encontrar um homem bom. Gente, pelo amor de Deus, mas por exemplo, eu falei pra minha mãe... Você tá ouvindo esse rádio agora e você sofre de uma relação abusiva. Sai fora, velho! Pois é, minha mãe tem quase 60 anos e agora ela entendeu que vive numa relação abusiva. Tadinha, se ela tivesse tido instrução lá atrás, tudo poderia ser diferente. A gente volta já já. Mix Tudo. Mix faltando 20 para as 7. Lewis Capaldi, Someone You Loved. Daqui a pouquinho, na virada do intervalo, a gente vai continuar batendo um papo com a nossa doutora Ana Gabriela Andriani. A gente tá falando sobre relações abusivas, né, doutora? Um aprendizado para todo mundo aqui hoje, né, Guipa? Sim, verdade. Tem uma amiga minha que mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que ela está se separando nesse exato momento. Tipo, mentira! Não, separando nesse exato momento que eu digo, tipo, nesses últimos tempos aí, porque ela sofre de um relacionamento abusivo e que o que prendia ela eram os filhos. Tem aí isso no também, caso tá dos vendo? filhos, eu acho que a situação já é um pouco mais embaixo, entendeu? Eu questiono um pouco sobre relacionamento abusivo em um namoro, entendeu? Início. Relação de criança e de menino e menina, sabe? Aquela relação que, você não vai poder entrar no Instagram. Tá bom. Depois eu voltei a falar com meus amigos porque eu tô namorando, tô me separando do namoro e agora eu posso conversar. Esses negócios pra mim não rolam. Tá E não se cale, né? Não tenha vergonha de falar do que acontece na sua relação, que você tem vergonha de falar, porque alguém vai te orientar e de repente você nem vai passar por isso mais. Vamos pro intervalo, doutora, já volto, tá? Tô ansiosa. Mix Tudo. Mix faltando 15 para as 7, tamo de volta aqui. E é o seguinte, galera, o papo é sobre relação abusiva. A gente tá trazendo contrapontos justamente para trazer a reflexão com a doutora Ana Gabriela Andriani, com o meu parceiro Guipa, né? Com certeza. Tô sendo sincero aqui, abrindo meu coração e vamos que vamos. É isso, a tua dúvida é dúvida de muita gente, né, doutora? Sem dúvida, acho que é super importante isso que a gente está fazendo aqui, porque muita gente deve estar se reconhecendo, como você mesmo estava dizendo, né, Gilma? Total. Nessa relação. Muita gente se identifica comigo, muita gente se identifica com o Guipa, com relacionamento você. abusivo com a minha síndica, sabia? Minha síndica tem um relacionamento abusivo comigo. Mentira. Toda vez que eu faço barulho 11 da noite, ela fala, eu vou te multar, eu vou te multar. Viu, dona síndica? Não pode isso, vamos dar um relacionamento giro. abusivo. Vamos dar um giro nesse Brasil, doutora. Vamos lá. Meu nome é Patrícia, eu era de São Paulo, agora eu moro aqui no litoral de São Paulo. Vivi um relacionamento abusivo por cerca de 10 anos, dos meus 15 aos meus 25 anos, com uma pessoa. Eu acho que a vivência de um relacionamento abusivo, quando você não tem entendimento, é muito mais difícil você lidar com isso. E assim, menosprezar, a questão de também você ter medo, a pessoa falar que vai embora, a pessoa te deixar com medo em tudo, esse é o problema. Verdade, é esse o problema. O problema é que sempre há uma ameaça, e geralmente a ameaça é de rejeição, da pessoa ir embora, ou se for numa relação de trabalho, de você ser mandado embora. É nisso que a pessoa vai se sentindo na mão do outro. E é complicado, né? Tá vendo? O Brasil mandando áudio, Guipa, tem mais. Oi, Guipa. Oi, Gi. Tudo bem? Boa tarde. Cara, eu vivi um relacionamento muito abusivo. Eu acho que porque eu gostava tanto da pessoa, eu não conseguia enxergar. E mãe é mãe, né? Minha mãe sempre me avisou, olha, essa pessoa não é pra você. Essa pessoa tá amarrando a sua vida, tá te atrasando. E eu, não, mãe, que é isso? Que é isso? E depois que eu terminei com essa pessoa no ano passado, conheci uma outra pessoa incrível, que o relacionamento não é abusivo e olha, minha vida andou muito, hein? É só uma experiênciazinha que eu conto pra vocês. Valeu, Mix! Mãe sempre acerta, mãe e pai estão sempre com razão, cara. Eu já vivi vários relacionamentos e praticamente todos, meu pai e minha mãe falavam assim, não é legal pra você. Praticamente todos que eu já vivi. E realmente não era legal. Então se você tá num relacionamento, você que tá ouvindo a Mix, seu pai e sua mãe estão falando pra você que não é legal, pense 2 vezes, que eles estão sempre certos. Tem 2 tipos de relacionamento. O âncora que te afunda e o relacionamento balão que te joga pra cima. Tipo foguete, Procura né? o balão. E o foguete também, que foguete não dá ré. Ô, doutora. Tem que ser feliz, pô. E tem muito a ver, eu acho assim, não é que a mãe da gente
gente, eu acho que ela identifica na outra pessoa isso. Na verdade, eu acho que ela identifica na gente, porque a gente muda, né? A gente fica diferente, não Isso, fica? a gente muda. E numa relação abusiva, o que vai acontecendo é que a pessoa vai perdendo um pouco da identidade Isso, dela. Então, é ela vai muito se afastando dos amigos, ela vai fazendo o que o outro gostaria que ela fizesse, ela não usa mais as mesmas roupas que usava antes. Então, ela vai tendo o objetivo de atender o desejo do outro para manter o outro ali com ela. Mas ela não consegue ser feliz, né? É difícil Ou ela fica dela... feliz no então, jeito por que dela? que a gente está falando que não é um relacionamento saudável? Justamente por isso, porque a relação é marcada por uma dependência, por uma ameaça, e aonde aquele que fica não está se sentindo feliz, porque não está numa relação de troca, Sim. não está numa relação de aceitação E da aí diferença. é difícil sair, né? É isso. E é difícil sair. Mas por quê? É difícil sair? Então, vamos falar sobre isso agora, que eu acho que é uma questão que você está trazendo bem forte. Então, Qual que é o perfil da pessoa que entra numa relação abusiva? Perfeito, é isso que eu quero Vamos saber. falar disso. Porque tudo tem um início. Primeiro, como a gente já falou antes, muitas vezes essa pessoa não tem um parâmetro do que é uma relação saudável. Então, ela não viveu relações saudáveis já desde a infância dela. Ela já viveu relações de poder ali, muitas vezes já viveu relações de abuso lá na casa dela. Então, ela não tem parâmetro que uma relação saudável, que é o quê? Que é uma relação de troca, de aceitação, de construção conjunta. Isso é uma relação saudável. Ela não tem esse parâmetro do que significa isso, né? É uma pessoa que é mais frágil, que é mais vulnerável. Se a gente fala, inclusive, de criança e de adolescentes, super frágeis e vulneráveis, porque ainda não constituíram completamente a identidade deles. Total. Né? Mas mesmo adulto também, isso pode acontecer, da pessoa ser mais frágil, mais vulnerável. É uma pessoa mais insegura, é uma pessoa solitária. Isso acontece muito, né? E que muitas vezes é uma pessoa que quer muito, até por ser muito solitária, ter um relacionamento afetivo. E é uma pessoa que tem já teve poucos relacionamentos afetivos na vida. Então, além dela ser insegura, ela quer muito ter um relacionamento afetivo e isso faz com que ela idealize o outro. Então, muitas vezes o outro está dando sinais, porque os sinais vão acontecendo. Se a gente está dizendo, inclusive, que vai se intensificando o que o outro está propondo ali para a relação, os sinais vão acontecendo, né? E ela não vai percebendo ou vai dando um jeito de maquiar isso, falando, não, é só um ciúmes, ou se tá lá com o chefe, não, ele só quer que eu melhore nisso, ele quer o meu bem. Então ela não vai percebendo ou vai maquiando nisso e continua nessa relação. E ela fica com muito medo, como a gente já falou aqui, de ser mandada embora, de ser deixada sozinha. Ela fica com medo do abandono, da rejeição, de ela ser o problema, o emprego. né? Também. Ela fica achando que ela, verdade, Gi, que ela é o problema. Ela vai tentar melhorar. Fica se sentindo culpada, achando que a questão tá com ela. Mas não só ela, né, doutora? Ele também. Eu sei que existem ela, casos ela também... a pessoa, né? Sim. Porque ela também pessoa. tem homens que sofrem de relação abusiva e que nem Sem sabem, dúvida, né? sem dúvida. Que nem sabem. A gente está falando aqui de pessoas. Podem ser homens, podem ser mulheres, os números, filhos. Os números de exato. casos hoje, eu acho que eles, por conta da divulgação, eles aparecem mais, mas ao mesmo tempo, aparecem porque existe mais divulgação do que tinha no passado. Mas eu acho que no passado acontecia muito mais, né? As mulheres tinham mais medo de se separar, as mulheres aceitavam mais coisas abusivas do que aceitam hoje. Eu acho que a mulherada tem que botar a boca no trombone, os homens têm que botar a boca no trombone, tem que procurar uma ajuda. É o que a doutora estava contando pra gente em off, tem pessoas que procuram ajuda e tem que procurar mesmo, tem que aceitar ser ajudado, porque tem pessoa que não aceita, doutora. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho certeza que hoje em dia roda de amigos, por mais que as pessoas não tenham muito contato com outras relações, como a senhora citou na primeira oportunidade, aí não teve outras relações que foram relações afetivas e prazerosas, então não tem um parâmetro. Mas hoje em dia, cara, o que mais acontece em roda de amigos e roda de amigas, conversa e troca de experiência de uma relação pra outra, ou então entra em rede social e vê o que tá acontecendo. Só que tem pessoas que não querem se ajudar. Entendeu? É esse o ponto, que eu não consigo achar normal a pessoa estar e não querer ser ajudada. Entendeu? É que muitas vezes a pessoa que tá nessa condição também. Muitas vezes a pessoa não se percebe nessa condição, né? E muitas vezes a pessoa fica com medo de sair daquela relação. E de ser julgada. Ou fica com medo do que o outro vai fazer com ela. Fica achando que sem o outro ela não vai conseguir ter um outro relacionamento. Ou fica achando que não vai achar outro emprego, por exemplo. Nossa, mas tá aí é complicado, né? Aí não tem muito o que fazer, né? Nossa, é profissional. Aí Vamos não tem muito o que recorrer ao fazer. profissional. É importante fazer
psicoterapia, né? Para fortalecer a autoestima, para se conhecer melhor, para entender como é que foi parar ali, o que aconteceu para que a pessoa caísse nesse relacionamento. Então, daí a importância do trabalho de psicoterapia. Eu dei um exemplo aqui hoje.